Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão de visualização em planta e corte de objetos paramétricos. No exemplo, eu vou usar um objeto paramétrico de malha, que é uma ferramenta utilizada para modelagem principalmente de terrenos, como esse exemplo que é um terreno acidentado com curvas de nível. Vocês podem ver que aqui tem algumas curvas. E em planta, essa é a visualização do objeto. Então, quando nós queremos configurar a visualização em planta ou em corte de um objeto, nós o selecionamos e aqui na barra de parâmetros vai ter a opção planta e corte. E selecionando essa opção, nós temos uma série de definições referentes a essa aparência em vista, no caso de planta ou corte. Que também, essa mesma aba aqui pode ser acessada através da tecla de atalho Ctrl T, que vai abrir então aquela janela de definições. E anteriormente se comentou, né, que essa ferramenta malha ela vem com uma trama, ou seja, uma chura um pouco pesada, então, em geral, nós sugerimos que vocês retirem ela, né? Teria a opção de configurar ela com uma caneta de cinza mais fina, mas mesmo assim, em geral, o que a gente sugere é que vocês a retirem. Então, essa aqui é uma das configurações de visualização em planta, ela está aqui, nessa aba tramas de superfície. Então, no caso aqui, por exemplo, eu poderia optar por manter e usar uma caneta mais cinza, mas por enquanto não vamos mexer muito nessas canetas, vamos se preocupar mais com as tramas mesmo. E aí, então, uma maneira de lidar com essa situação seria colocar uma trama vazia. E aí vocês veem que já houve uma boa diminuição ali de elementos que poderiam poluir o desenho. Outra possibilidade aqui nesse caso é deixar, então, retirar que essas linhas aqui que estão fazendo a conexão. Na verdade, nós temos então polígonos conectando cada curva de nível para gerar aquela geometria assim de terreno acidentado, né? Mas isso a gente não costuma representar em planta, só as curvas de nível a gente representa. Então, nós também podemos avisar para o ArchiCAD que nós não queremos isso, que isso não apareça na nossa planta. Então, novamente, nós vamos na aba Planta e Corte. E ali tem uma opção de contornos, seleção de arestas. Aí nós vamos pedir para que ele mostre apenas as arestas definidas pelo usuário. E aí nós já limpamos o nosso desenho. Então, que outras opções nós temos aqui nessa aba de planta e corte? As demais opções, então, essa primeira aba também, qualquer objeto paramétrico vocês vão encontrar, visualização em planta, mostrar nos pisos, aí você escolhe se quer apenas no piso de origem, um piso acima, piso de origem, um piso abaixo, etc, etc, e inclusive todos os pisos. Bom, o terreno, aí é uma opção, né? Você pode, por exemplo, dizer que você quer que apareça em todos os pisos, ou personalizado também, você pode dizer exatamente qual piso que você quer que apareça. Então, no meu caso, eu quero que ele apareça. Eu não tenho muitos pisos, eu quero que o meu terreno apareça também no piso de cobertura. Então, no caso, pode ser no piso acima. Então, aqui, voltando àquela aba de planta e corte, piso de origem e um piso acima. Isso aqui vai variar de acordo com cada projeto. E, por fim, podemos apenas citar, então, que as demais configurações referentes a esse objeto são questões de caneta. E aí você tem a caneta de corte, você tem a caneta em vista, ou seja, a de corte sempre é mais grossa, né? A de vista é mais fina. E, enfim, qual o tipo de linha? Se você quer tracejada, né? Você quer uma linha, tem diversos tipos de linha. E essa parte das canetas aqui, então, só vai fazer sentido depois que a gente criar o conjunto de canetas. E aí, quando vocês tiverem o conjunto de canetas aqui, vocês vão poder escolher a caneta mais apropriada para cada objeto. Mas é isso, são basicamente essas as definições. E sim, vai haver algumas variações de acordo com o tipo de objeto, mas é basicamente isso. Então, concluindo, visualização em planta. Quais os pisos que o objeto vai aparecer, as canetas e o tipo de linha, e as tramas. E aí tem diversas configurações de tramas, né? Tem caneta
de fundo ou de superfície, mas a orientação da trama, que a gente já mostrou no vídeo anterior, nós podemos girar. Mas por enquanto acho que já é uma boa introdução e já vai permitir vocês fazerem muitas configurações para diversos objetos.